Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Mortes de policiais e as provocadas por ação da polícia crescem durante a pandemia. Estados Unidos suspende a entrada de alunos de curso à distância. E a festa brasileira na conquista da Copa da França. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, justificou nesta sexta o motivo de ter gasto até agora menos de 30% da verba emergencial para combate ao coronavírus. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado, que tem as informações. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. Eduardo Pazuello diz que ainda tem todo o segundo semestre pela frente. Por isso, segundo ele, há necessidade de ter recursos quando mais necessário. Lembrando que nesta semana o Tribunal de Contas da União questionou o governo sobre os recursos aprovados para o combate ao novo coronavírus e a possível falta de critérios na destinação de verba aos estados. Pazuello informou que foram usados até o momento 18,417 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. O ministro interino também falou da disponibilidade das vacinas para os brasileiros. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos na vanguarda com o que há de melhor no mundo. E os brasileiros terão, com certeza, a vacina assim que ela estiver disponível no mundo. Então, vamos ao levantamento mais recente sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.343.366 casos de Covid-19, com 85.238 mortos e 1.156 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.592.281 pacientes estão curados e 665.847 seguem em acompanhamento. Pescadores afetados pelo desastre de Mariana vão ser indenizados. A Virgínia Nalon tem os detalhes direto de Belo Horizonte. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Patrícia. A Justiça condenou as mineradoras envolvidas, a pagarem R$18 mil e R$25 mil a 2 pescadores. É que eles conseguiram provar que exerciam as atividades de duas maneiras, de forma amadora e também profissional, complementando a renda da família. Em outra decisão, a Justiça determinou o pagamento de uma indenização milionária, mais o pagamento de pensão mensal a uma família de um trabalhador morto na tragédia de Brumadinho. O valor chegou a R$3,5 milhões de reais. Neste sábado, dia 25 de julho, a tragédia completa 1 ano e 6 meses. Pelo menos 270 pessoas morreram. Patrícia. Obrigada, Virgínia. O aeroporto de Angra dos Reis, um dos principais destinos turísticos do sul do estado do Rio de Janeiro, vai ser ampliado. O Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes. Pedro, é com você. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os recursos para essa obra foram liberados nesta sexta-feira pelo Ministério da Infraestrutura. Serão 29 milhões de reais do Fundo Nacional de Aviação Civil. A licitação será realizada já no mês que vem. Com a ampliação, a pista do aeroporto terá 1.180 metros e poderá receber aviões bimotores com até 50 passageiros. Hoje o aeroporto só recebe aviões executivos. Um novo pátio também será construído para o estacionamento das aeronaves. Na mais recente pesquisa sobre a demanda turística internacional, Angra dos Reis aparece entre as 5 cidades do Brasil que mais receberam visitantes estrangeiros para lazer. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, analisa se existe risco de concentração de poder econômico em época de pandemia. O presidente do órgão, Alexandre Barreto de Souza, foi entrevistado desta sexta do JR Entrevista. Situação de problemas financeiros enfrentados por algumas empresas pode sim levar a movimentos concentracionistas. Empresas com
maiores dificuldades em enfrentar os problemas financeiros decorrentes da crise, são alvo de outras empresas que estão em posição financeira melhor, na maior parte das vezes concorrentes. Então, quando olhamos para crises passadas, como a crise dos anos 20, a crise de 29, a crise do petróleo nos anos 70, a crise brasileira nos anos 80, até episódios mais recentes, como a crise cambial em 2008, houve sim um movimento de concentração de mercado e formação de oligopólios. Sobre essa questão dos combustíveis, né, que é uma questão muito sensível, e as pessoas costumam ver preços parecidos, né, questão de centavos ali nas bombas, e costumam falar, isso é cartel. É sempre assim? O que o CAD tem feito e no restante do país? Hoje observamos em diversas localidades, tanto são diversos casos já julgados, indícios da possibilidade de formação de cartel. Mas é importantíssimo, isso foi o objeto da sua pergunta, observar que o paralelismo, a coincidência de preços não necessariamente significa a existência de um cartel. Aliás, dado que gasolina é uma commodity, exceto a gasolina que é vendida com acréscimo do aditivo, ou seja, é o produto retirado da refinaria, é o mesmo produto vendido na bomba. Então, o produto vendido no posto A a diferença é pequena. É o mesmo produto do posto B, é uma commodity. Então, no mercado de concorrência perfeita, haveria uma tendência os preços serem muito parecidos. O CAD já está de olho, né, já emitiu recomendações sobre a possibilidade de fazer pagamentos por meio de aplicativos de celular de mensagens. Por que esse olhar do CAD? Qual que é a principal preocupação com essa novidade? O CAD recebeu a informação da formação de uma parceria entre o Facebook e a Cielo para operar meios de pagamento por meio eletrônico no Brasil com a utilização da plataforma do WhatsApp. A operação ela não foi notificada ao CAD, não houve comunicação oficial da operação ao CAD, então a nossa primeira preocupação essa associação é uma forma de joint venture que deve ser notificada ao CAD ou não? É uma concentração ou não? Ou é apenas uma relação comercial de fornecimento de serviço? Isso já foi esclarecido? Isso levou à abertura de um processo que está sob investigação e ainda não há conclusão sobre a necessidade de notificação ou não. Mas houve uma preocupação grande, no primeiro momento, dado que não havia maiores informações sobre o arranjo que foi criado, de haver um fechamento de mercado numa possível exclusividade entre Cielo e Facebook. Olha, e mesmo com a pandemia, as mortes envolvendo as polícias civil e militar cresceram no estado de São Paulo. Da capital paulista, a Giovana Rizardo tem as informações. Olá, Giovana, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. De janeiro a junho deste ano, 514 pessoas morreram pela ação de policiais militares e civis que estavam em serviço e também durante a folga. No ano passado, foram 426 pessoas. Houve um aumento, então, de mais de 20%. Mas também, Patrícia, houve um aumento de policiais assassinados no mesmo período. 28 neste ano contra 16 no primeiro semestre do ano passado. O governo do estado disse que investiga todas as ocorrências envolvendo profissionais da área. Patrícia. Obrigada, Giovana. E o governo dos Estados Unidos anunciou que vai barrar a entrada de novos estudantes estrangeiros que teriam apenas aulas remotas. O Serviço de Imigração americano divulgou que os estudantes com matrículas novas ou confirmadas a partir de 9 de março não poderão entrar nos Estados Unidos, caso os cursos sejam 100% online. É mais uma medida aí do governo Trump para combater a imigração ilegal. E a polícia israelense usou canhões de água para dispersar manifestantes que protestavam em frente à casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém. E quem traz mais informações é a correspondente Bianca Zanini. Ao menos 55 pessoas foram presas após confronto com policiais. Os manifestantes são contra as medidas do governo para tentar conter a pandemia e um suposto caso de corrupção de Netanyahu. As autoridades israelenses acusam o grupo de causar distúrbios aos moradores da região. Apoiadores de Netanyahu também fizeram uma grande manifestação em apoio ao premier. De Tel Aviv, Bianca Zanini.
O governador Ronaldo Caiado foi o entrevistado da Live JR desta sexta-feira. Ele, que é médico, fez uma análise do combate à pandemia em Goiás. Que não é apenas comprar respirador, não é apenas ter monitor. O que é fundamental, e aí falo como médico que sou, tá certo? É você ter recursos humanos e toda uma equipe para poder atender o paciente. No momento em que você tem uma estrutura, você aí sim pode ter capacidade. Tanto é que aumentou o número de contaminados, mas não teve a falta de oferta de nenhum leito a nenhum goiano que entrou na fase grave respiratória. O que o governo pode fazer para facilitar esse acesso de crédito emergencial para o microempresário que está sofrendo tanto? Eu estava discutindo com o presidente do Banco do Brasil neste momento. É a necessidade de nós diminuirmos essas exigências, mesmo sabedores que amanhã, tá certo? O cidadão tem uma dificuldade e poderá ficar até inadimplente com o Goiás Fomento, ou com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica. O que pode ser feito, governador, não para períodos pandêmicos, mas para que a cidade possa conversar melhor com essa questão da mobilidade urbana? O que o senhor está pensando sobre isso? Você tem aqui mais de 300 mil pessoas que se deslocam das cidades vizinhas para Brasília e retornam à noite. E 80% a mobilização é para o transporte urbano. As tentativas foram várias. O prefeito criou horários diferenciados, também buscou uma política junto conosco para que cada vez mais conscientizássemos as pessoas a manter o afastamento, fazer o uso de máscara. Todas as pessoas só podiam andar nos assentos, ocupando os assentos dos ônibus. Então, a gente tem que pedir agora, cada vez mais com política educacional, mostrando a necessidade, que não é apenas uma ação de governo, que é uma conscientização da população. Agora o futebol. Na Europa, o Paris Saint-Germain conquistou nesta sexta a Copa da França com um gol de Neymar. E foi o único gol do jogo, ainda no primeiro tempo, após rebote do goleiro do Saint-Étienne. Outro brasileiro, Thiago Silva, levantou a taça da Copa da França para o PSG. Apenas 5 mil torcedores foram liberados para acompanhar a final de dentro do estádio. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta semana e um bom fim de semana para você.